força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar. Histórias reais e de sucesso, Pode Contar, o seu podcast que fala sobre o que é de fato ser BNI. Muita gente me perguntava, muita gente falava, como que eu tenho ideia e apenas indo a uma reunião eu consigo ter essa dimensão? Não, às vezes a gente não consegue. Então a ideia e o propósito do podcast é fazer com que você, se for membro, tenha histórias que fortaleçam em você a ideia de seguir a metodologia. E se você não for e nunca ouviu falar, que você possa saber um pouco do que a gente vive dentro do BNI. Eu sou Adelaide Conduta, eu sou a diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e hoje agradecendo aqui a um amigo, diretor executivo de Sorocaba, o Fábio Torres, por me ceder carinhosamente os seus membros para que eu pudesse gravar no mês de junho com todos eles. Muito obrigado, Fábio. Recebendo hoje aqui o Alexandre Auriema. Ele, além de ser membro de uma equipe do BNI Black, que fica em Sorocaba, ele também é diretor de expansão, junto com a rede toda que apoia o Fábio na busca incessante de se fazer conhecer o BNI. E, além de tudo isso, também foi quem introduziu e criou o Speed 9010, que vamos conhecer um pouquinho aqui. E hoje eu fico muito feliz em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Ale. É muito bom saber que a gente tem esse espaço aqui para contar um pouco para o pessoal essas histórias, fazer com que a gente possa se aproximar deles, contando um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com você. O BNI tem um significado muito grande para mim, que também sei que tem para você. Acho que a gente se conecta muito, muito forte. E temos até algo em comum. Você, logo que conheceu o BNI, já formou uma equipe, Sim. E eu também tive essa oportunidade. Então a gente tem características, assim, parecidas, e acho que até essa afinidade de ter essa percepção de quanto que o BNI ajuda as pessoas, E quando a gente se conecta com isso, fica muito gostoso, muito divertido, e além, lógico, de fortalecer a nossa empresa. Sim, isso é uma verdade. Quanto tempo agora de BNI, Ale? Eu estou na organização há 7 anos. Conheci através de a gente nunca esquece, quem convida a gente. Nunca. Esse padrinho ou madrinha fica, Sim, eu sempre falo aqui da Juliana Roberti, que foi quem me trouxe. Foi a Ju? Foi que legal. Sim, Ju é sensacional. Eu tenho um amigo em São Roque, Alexandre Massa, ela é dona de uma loja de tintas, a gente tinha relacionamento, como eu sou arquiteto. Comprei, comprava produtos, compro produtos cada vez mais, porque a construção de relacionamento faz com que isso aconteça, Essa fidelização. E ele me convidou, Ale, conhece o BNI? Falei, não conheço, isso há 7 anos, faço parte em Sorocaba, é um grupo de empresários que se reúne semanalmente para fortalecer ali seus relacionamentos. E tem uma troca, de informações, de negócios, de oportunidades, de parceiros. Quer conhecer? Falei, bora. A referência, a indicação para mim, como arquiteto, sempre foi algo muito importante, E ter essa oportunidade de me apresentar, de as pessoas conhecerem meu trabalho, eu falei, eu quero conhecer. E aí foi amor à primeira vista, a gente foi lá no BNI Ipanema, tinha uma equipe muito encaixada, tinha um presidente que era
vocalista de uma banda, você imagina o quanto eu não me identifiquei com essa reunião, e saí de lá já com a ficha preenchida e fui o primeiro membro de São Roque, né? Que entrei para a equipe em formação, que seria em São Roque, e aí fizemos um lançamento lá há 7 anos atrás com 50 membros. Olha só, que fantástico. E é assim que eu conheci o BNI. E hoje você está dentro da equipe do BNI Black. Me Sim. conta como foi essa trajetória. Tudo aconteceu rápido, né? Eu conheci o BNI, trabalhei muito para formar a equipe, me engajei muito, até porque gostei muito do projeto. Então convidei vários parceiros meus, em torno de 6, 7 pessoas que eu convidei, umas 20, 6, 7 pessoas ficaram como membros. E a partir daí a gente começou, a formação da equipe foi muito rápida, lançamos com 50 empresários. Comecei como presidente, me colocaram numa oportunidade, né, que eu falei, não sei falar em público, né, mas ele falou, talvez seja essa a sua oportunidade de se desenvolver. Eu falei, é essa, você tem toda a razão. Encarei o desafio e foi muito legal. A partir disso, realmente o desenvolvimento foi tão grande que, na parte de comunicação, eu sou um cara que gosta de falar, mas em público é muito mais desafiador, né? Sim. E o Fábio me convidou para ser diretor de formação de novas equipes. Na hora que eu estava concluindo aí o primeiro ano, né? Falou, Ale, você tem um perfil, né, para realmente trabalhar a parte de formação, você compreende muito a metodologia, já foi o nosso presidente. E aí fez esse convite e eu também aceitei, adoro um desafio, e fui formar o BNI Conceito em Porto Feliz. Então, que legal, isso eu não sabia. Não sabia? Sobre você, não. Não. Que legal. Eu que formei o Conceito, isso eu estava com 1 ano e pouco de BNI. Lançamos a equipe lá já há 6 anos. E 35 membros, eu lembro, na formação. E aí não parei mais, né? Aí realmente esse caminho da expansão era o que eu comecei a me identificar. Tivemos bastante tempo ali depois, né? Aí trabalhamos no BNI São Roque. E aí surgiu a oportunidade, infelizmente chegou a pandemia, surgiu a oportunidade de formar o BNI Black. Já que a gente estava numa condição totalmente online, né? Todos os BNIs. E eu falei para o Fábio, nossa, que desafio, né? Porque formar sem encontrar é algo... Verdade. complexo. Ele falou, Ale, mas ninguém tem nenhuma opção. Eu falei, é isso. Nós temos Também o BNI era uma ainda, verdade, né? Isso. Ainda é a grande ferramenta, por mais que online a gente tem muito conhecimento de como ser objetivo, de como ser, né, claro ali nas nossas reuniões online que fossem, mas pelo menos o mundo continuava de uma forma mais lenta, mas continuava. E o que a gente tinha era aquela oportunidade. E aí formei o Black, fiquei como DC do Black um tempo e conversei com o Fábio, falei, realmente o que me encanta é a parte de expansão, é a formação, é trazer isso para as pessoas que ainda não conhecem, apresentar todo esse projeto. Eu acho que tem muito a ver com a parte da minha profissão de arquiteto, dessa coisa da criação, né, dessa coisa desse desafio, onde nada existe, você transformar algo, né, essa é uma palavra que eu uso muito, de transformar. E aí o Black foi assim, hoje eu continuo membro, porque realmente me identifico muito, né, formei, sou pai da criança e falei, quero fazer parte desse time, dessa irmandade aqui, né? Sim. E hoje continuo lá como membro e diretor de expansão da região de Sorocaba, com novos projetos, ajudando novos diretores hoje que a gente tem desenvolvido. Então, é uma pergunta que eu nem precisaria fazer, né? Que entre DC, que é o diretor consultor. Diretor consultor, para você que está nos assistindo, é aquele que ele está presente, ele se faz presente nas nossas reuniões semanais. É quem gerencia aquela equipe, né? Não é um diretor de expansão. O diretor de expansão é aquele que lança a equipe, né? Ele ajuda a formar e ele lança. E depois vem o diretor consultor para assumir aquela equipe e gerenciar, né, o trajeto dessa equipe. Exatamente. Então não adianta nem perguntar, né? DC ou diretor de expansão. O meu é diretor de expansão. Você sabe que a gente estava falando sobre isso e eu me vi também a responder essa pergunta da mesma forma que você, né? Eu falei, sem sombra de dúvidas, eu acho que
é diretora de expansão. Você é muito... Meu sangue é esse, e menos diretora consultora, né? Eu acho que na hora que tá ali redondo, aí sim, eu acho que eu passo para outra pessoa. É uma característica, inclusive, foi muito legal quando eu entrei no BNI, eu fiz o DISC, que eu não conhecia, o Fábio até me apresentou, né, essa ferramenta, e ali a gente eu tive mais clareza do meu perfil, ele com muito mais experiência já visualizou isso, né? Mas é muito legal para esse autoconhecimento. Durante um período fiquei como DC, até como experiência, sou membro desde então, me sinto muito confortável nessa posição também, acho que é importante também caminhar ao lado. Sim. A gente aprende muito, Sim. A gente enxerga tudo que está acontecendo também, Sim. Até para a hora que a gente for formar a equipe, a gente tentar passar o máximo dessa experiência, né? Não se ensina o que não se sabe. Exato, perfeito, Não resumido. é isso? Então eu como membro tenho conhecimento para os novos membros que não conhecem de BNI, que tem muitas dúvidas e que, né? No fundo a gente enxerga é algo muito simples, mas quando é novo não é simples, né? Sim. Então a gente traz com facilidade as soluções, né? Os formatos, a metodologia. O membro, a cultura, isso a gente não consegue, né, introduzir, isso é de cada um, é individual. Então a gente procura realmente identificar isso nessas pessoas. E voltando para o assunto, realmente o DC, comecei como DCL, né, que é o de lançamento. Sim. E aí, nesse formato, até o Fábio falou, Ale, formar equipes, depois a gente tem que colocar um diretor para assumir, né? Mas realmente eu já te vejo hoje num papel de poder me dar uma assistência até para ajudar a dirigir esses diretores, né? Sim. Até porque a região é ampla, a gente precisa de gente cuidando, Sim. né? E com essa experiência que veio de membro, de diretor de formação, de diretor consultor, né? Agora realmente diretor de expansão. E também muito casado com o Speed 9010, que acabou surgindo nesse final da gestão aí, quando eu estava como DC, né? Foi a criação do Speed 9010, que também foi um fator aí de transformação. E a gente vai falar sobre isso aqui também hoje. Eu vou até dar uma explicada um pouco, mas quem vai falar com excelência é o Alê, do que seria o Speed 9010 para quem está acompanhando a gente. Mas uma coisa que eu senti, e pela sua fala, eu sei que você também sente que isso acontece, né? A importância de uma boa fundação. E também na obra, né? Sim, totalmente similar. Né? É muito impressionante, né? Como é parecido com a obra em si. Tem toda razão. Então, quando a gente está formando essa equipe, quando a gente está começando essa equipe, veja como é importante o papel de quem vai levar esse projeto. Com certeza. Porque é essa pessoa que vai dar o sim ou não para a entrada de algumas pessoas, né, no início, e depois vai ser essa pessoa que vai passar a metodologia para essa equipe. Sem dúvida. E se a base não for boa, as pessoas começam de uma forma torta, né? E para consertar isso depois? Fica muito mais complicado. É difícil, né? É uma grande responsabilidade, né? Realmente a gente... O diretor de formação de equipes tem uma responsabilidade. Eu brinco que ele é o que uma equipe faz, num primeiro momento ele faz sozinho. Ele define, ele entrevista, ele, né, conhece todos os membros que estão entrando. Ele é a ética, ele é a afiliação. Exatamente. Né? Ele faz todos esses papéis. Ele faz todos esses papéis. E isso é uma responsabilidade muito grande. E faz até um papel de diretor consultor, explicando para todos como funciona, né? E até existem processos diferentes, né? Você conhece muito bem, de uma equipe em formação, de uma equipe ativa, sim, né? Sim. Ou as responsabilidades, a formação de uma equipe, ela tem uma atração maior, né? Ela precisa. Você é expert nisso? Sim, você não, sabe o expert aqui não sou eu. Formou a equipe, né, dentro do período que a gente, né, que o BNI coloca como objetivo, né? E aí você vê que a hora que você está nesse caminho, realmente deve ser assim, né? Lógico que existem algumas outras equipes que têm desafios. Sim. Eu tive desafios grandes. A equipe do Conceito Porto Feliz formei em 8 meses. O Black já demorou um pouco mais, até com esse desafio do online. Sim. Né? Então, realmente, totalmente também compreensível. Sim. Né?
pelo desafio, mas é isso, uma equipe em formação, ela exige mais. O Fábio sempre usa um termo, né? Mais difícil no começo, né? Para depois ser mais fácil. Eu também gosto de pensar dessa forma. Eu acho que no começo a gente pode puxar. É isso. Né? Assim, puxar no sentido de vamos fazer a metodologia indo, vindo, voltando, sem margens, Sim. sem exceções. Boa. Porque se a gente forma uma equipe baseado nisso e pensando nisso, se os membros fundadores são essas pessoas É isso. que levam a metodologia a ferro e fogo, a gente tem, eu acho, que a chance de crescer com mais saúde essa equipe, né? Porque depois vão entrando mais pessoas. Sim, e eles e vão são saindo outras. E eles são um exemplo, né? Exatamente. Quem chega Exatamente. encontra uma referência. Isso é uma tremenda Né? responsabilidade, né? Sim. E até a gente usava muito um termo, né? Você falou de fundações, a gente falava muito dos pilares da equipe, né? São os membros fundadores, são os pilares Sim, da equipe, né? sim. São eles que realmente trazem essa metodologia mais à flor da pele para quem está entrando e falar, a gente já faz assim desde então. Isso, exatamente. Né? E daí a importância de Isso. quem está fundando aquela equipe. Sem dúvida. Né? O diretor é quem conhece muito da instituição, da metodologia, né? Transmite isso para esses membros fundadores, para esses drivers, e esses drivers que formam a equipe com a nossa direção. Sim, Né? sim. Então, eu acho que é toda essa sequência aí que tem que estar muito encaixada. O BNI Black hoje, não, ele foi a primeira equipe 100% online? Na verdade, naquele momento da pandemia, todos estavam online. Sim, Mas eles de não forma- tinham sido não, criados online. exatamente, Não é isso? é isso. Ele, criação dele, ele é o primeiro Brasil Sim, a ser criado online. sim. E uma característica ainda também diferente nossa foi noturno, né? É verdade. Em vez de 6h30 da manhã, né? 6h30 Pra da vocês tarde. Para vocês que estão nos assistindo, a maioria das reuniões do BNI, elas acontecem às 6h30 da manhã. Porque enquanto a concorrência dorme, nós fazemos negócio. O BNI Black surgiu às 18h30, né? Então, não só veio para o 100% online, como 18h30. Exatamente. Isso é um mega desafio. A gente, na formação de das duas equipes anteriores, também tive alguns desafios com membros que tinham perfil BNI, com empresários que tinham perfil BNI, só que não podiam participar por causa do horário. Sim. E eu via nos olhos dele que era uma verdade. Às vezes, por filhos pequenos, moravam sozinhos numa cidade, não tinha ajuda de pais, de avós, né? E não tinha com quem deixar. Às vezes, por causa da condição de trabalho, que também estava ainda um pouco no operacional, mas dava para fazer parte do BNI. E não conseguiam. E aí, conversando, a gente começou até o BNI Black. Éramos 3 diretores de formação. O Igor Duarte, eu e o Alan Nunes, arquiteto, amigo também, que, aliás, sempre estamos desenvolvendo trabalho juntos. E conversamos e falamos, vamos fazer algo diferente, já que é online, né? E eu já tive tantas negativas também do horário da manhã, que tem seus desafios. Eu acho que a gente cria oportunidade, né? Dentro da nossa regional, de que o empresário possa optar. Sim. Temos equipe agora para formar no horário do almoço, que é uma outra... Que já é outra novidade. Que é outra novidade, exatamente para a gente abrir frente, porque o empresário tem uma vida dinâmica, né? Eu gosto muito de trabalhar à noite, tem uns que preferem trabalhar, né? Cada um com os seus horários, e o horário do almoço eu acho que encaixa muito. Até tem um livro muito bom que é Nunca Almoce Sozinho, então a gente já pode usar isso para o BNI, né? Nunca almoce sozinho, imagina, a gente faz a reunião, depois almoça a equipe. Imagino que não tem de oportunidade ali. Sim, eu acredito que para uma mulher empreendedora, mãe Excelente. é um facilitador. A reunião na hora do almoço é um facilitador. Tem toda a razão. Até depois vamos avaliar a quantidade de membros, ou talvez até as mulheres sejam em maioria. Sim, Né? Porque devem você ser. agiliza a parte da manhã, se programa, né? É o break, é aquele O break, é o break. break que a mãe tem. Exatamente. É a hora do almoço. E você conhece bem do assunto. Sim, um pouco. É isso, é verdade. Não, a hora do almoço é uma boa opção. Eu troquei figurinha com a Ana a respeito dessa ideia da hora do almoço. Eu acho que para mulher empreendedora, mãe, eu já ouvi muito relato de mulheres que diziam assim, Ade, eu não tenho como participar, porque às 6h30 da manhã sou eu que arrumo meu filho para ir para a escola.
E eu não tenho como. É. Né? Então, é complicado quando a gente escuta, né? Sem dúvida. Porque Tem que levar à escola, É. né? Tem o meu desafio. Tem algumas pessoas que o trabalho começa muito cedo e ele tem atividades ali para executar naquele período que não Isso. tem como, né? Isso. Então, com essas opções aí, a gente consegue abrir mais canais. A nossa ideia sempre é que as pessoas conheçam mais, porque é um ambiente de tanta ajuda Isso. que a gente quer ajudar dessa forma também. Verdade. Pandemia encerrada, o BNI Black passa a ter uma reunião presencial Perfeito. e as demais online. Sim. Acabou-se, passa-se o tempo, agora passamos para Duas. duas presenciais. Sim. Né? Então, estamos em duas presenciais e duas online. Sei que na época que surgiu ela 100% online, você pensou em algo para fazer com que essas pessoas se encontrassem. Sim. Porque deve ter surgido na cabeça o seguinte: a gente nunca vai se encontrar, não vai apertar a mão hora nenhuma, né? Deve ter sido isso que deve ter deixado você incomodado. Sim. Eu cresci, aprendi BNI no 100% presencial. Sim. Nos adaptamos na pandemia. Era o que tinha, né? E conversando com o Fábio, né? Falei, realmente está muito desafiador, né? Como descer do Black, essas pessoas acreditam que o BNI é essa reunião que acontece das 18h30 às 21h, atrás da tela de um computador. E quando a pessoa não tem outra referência, é aquilo. Aí eu falei, posso pensar em algo externo à reunião de trabalho? Porque eu queria colocar a reunião recorrente. Ele falou, não, nós temos um contrato, né? Que Sim. está lá no contrato, as cláusulas do contrato, Sim. que será 100% online. Para fazer migração, precisa do aval de todos. De tal, 100%. De 100%. Sim. Num primeiro momento não conseguimos, depois num segundo momento conseguimos uma por mês, que foi muito bom, mas eu falei, mesmo assim precisa. E aí veio essa ideia, depois de também, né, importante reconhecer isso, né, o Fábio é um grande amigo, um grande mentor aí, professor, né, aprendo muito com ele, você sabe disso, todos nós. E com todos os treinamentos, gosto muito da educação, né, sempre fui um cara, sou filho de professora, então, sempre fui um cara que gostei muito da educação e sempre busquei a educação. O Fábio é um treinador, né? É um professor. E aí aprendi muito nos workshops, nas reuniões, nos fóruns, enfim, todos. E ali, construindo todos esses treinamentos, né? Pensando em todos esses treinamentos, falei, eu queria desenvolver algo. Eu percebi, essas pessoas têm muitas referências, esse termo que eu usava, tem muitas referências adormecidas. Vocês não sabem o quanto vocês estão sentados em cima de um monte de referência que vocês podem ajudar todo mundo que está aqui ao seu redor. Não fazem. E vocês não sabem como fazer. Sim. Então, vamos nos encontrar numa reunião paralela à reunião, né, de trabalho, num outro dia, até para a gente estar com a cabeça, né? Inclusive, hoje temos o Speed 9010. E aí foi que surgiu o Speed 9010 para a gente acordar essas referências. Foi uma ideia que tem realmente a duração também de uma pauta de uma reunião, em torno de 1h30, onde a gente tem um networking mais focado, né, realmente a construção ali de parcerias de negócios, onde a gente se reúne, né, em torno de 15, 20 pessoas, fica setorizado em mesas de 4 a 5 pessoas e a gente faz apresentações principais, né, praticamente. A gente tem 10 minutos para falar. E aí uma característica muito legal, depois você tem 10 minutos para conectar. Sim. Né? Ao vivo, a cores ali, naquele mesmo ambiente. Então, tem acontecido, né? Já estamos aí há 1 ano e pouco já com o Speed. O Black nunca deixou de fazer, tanto que até comentei que hoje temos mais um. E tem ajudado muito as equipes. O Fábio pediu que ele gostou muito dos resultados, né? As equipes começaram a ter muito resultado, com referências, com convidados, né? Com oportunidades. Pediu que transmitisse isso, né, a todas as equipes da regional, repassasse isso. A gente fez alguns treinamentos, né, com todos os DCs e hoje introduzido em toda a regional aqui de Sorocaba e até com outras regionais lá de Alphaville e tal, que também, né, com autorização do Fábio, a gente colocou para lá.
Que legal. E é muito legal porque é um exercício, é uma atividade muito focada realmente em trazer conexões para parceiros de negócios. Por que 90-10? Porque no BNI, 90% das coisas que acontecem são fora da reunião de trabalho. 10% é a reunião de trabalho. É verdade. Que era exatamente a minha angústia, que as pessoas estavam desfrutando apenas de 10%. Ok, agora ficou bem explicado, né? Então, uma angústia, um incômodo, né? Aquilo ali não pode ser, porque não é, Sim, né? A gente não pode resumir, né, a dimensão do BNI à reunião semanal, exatamente. né? E aí vem a vontade de criar algo, fazer com que essas pessoas se encontrem, para que elas sintam verdadeiramente o que seria Isso. fazer parte. A parte de viver bem a experiência prática das conexões. Sim, já participei de alguns Espírito 90-10. Porque a reunião de trabalho, ela tem a sua pauta, né? Tem toda a sua metodologia, as suas variáveis, né? Quem apresenta, a apresentação principal, né? Bem dinâmica. Porém, a parte do networking, né? Ela é individual para cada um com as suas habilidades, né? Realmente de fazer essa troca. Sim. O Speed, além disso também, aí depois só complementando, a gente tem os 1-a-1s que são fundamentais, que fazem parte desses 90%. Sim, claro, que a gente exato. colocou também. É, buscar referência, Isso. 1-a-1. Você conhecer estudar, o outro empresário, isso. né? Aprofundar na especialidade dele para fazer conexões mais assertivas. Sim, E até confiar, lógico, no trabalho dele para poder referenciar. sim. A partir disso, você está habilitado para fazer o 90-10. Porque a gente referencia quem a gente confia. Sim. Então a gente foi para um ambiente, para uma atividade onde era prática, inclusive na hora de fazer as conexões, porque a gente também sabe que muitas vezes a gente faz dentro da reunião de trabalho os pedidos de referência, algumas pessoas têm conexões, mas o dia a dia consome, às vezes essa conexão Isso. pode esfria, pode deixar de vir, né? E você ter um tempo Na hora. na hora. Já vi acontecer, é lindo. É lindo. É lindo. Para você É lindo. fazer. É E quem lindo. está recebendo isso, o coração fica quente, né? Sim. Porque você vê o outro sendo givers na sua frente. E isso, para mim, tem um significado muito grande, porque é o que conecta, né? Eu, hoje, em média, dentro desses speeds 90-10, saio de 8 a 10 referências. Olha aí. É um número muito expressivo. É. Dá trabalho até para fazer todas as conexões. Sim, já ouvi Trabalho isso. maravilhoso. Já ouvi isso. Mas dá. A dificuldade de responder a todas as conexões que são recebidas durante um Speed 90-10. Isso. A gente, só para resumir, a gente senta nessa mesa, né, com 4, 5 pessoas. Não adianta ser com 20, porque senão você não tem tempo suficiente, não fica com a profundidade ideal. Você tem 10 minutos para falar de 3 cases de sucesso. Fale para o seu parceiro de negócio aqui os problemas que a sua empresa resolve. Não seja técnico na sua apresentação. Sim. Não, que nem eu brinco, né? Não fique falando, eu não vou nem ficar falando de arquitetura contemporânea, minimalista, clássica. Isso você não vai conseguir me ajudar com essas informações. Não é uma aula, eu estou precisando de conexões. Eu falo o problema que o meu cliente tinha, de um imóvel antigo que ele precisava reformar e como eu fiz para chegar nessa solução, né? É muito mais prático. Outra pessoa que está querendo construir uma casa, né? Então, contando todos os casos, a família que buscava um imóvel, né? Então, Sim. você conta a solução, o problema é a solução. E isso faz com que aquela pessoa que está na mesa, está te ouvindo, tenha gatilhos. Nossa, minha mãe falou de uma reforma da minha tia que ela precisa fazer, acho que eu tenho o Ale para poder conectá-lo, né? Isso facilita muito essa logística. Então, a gente fala desses 3 cases de sucesso, pede 5 parceiros estratégicos, que são parceiros que falam com o seu cliente. No meu caso, por exemplo, corretor de imóveis, construtoras, pessoas que trabalham com consórcios, que têm cartas de crédito de construção aprovada. São pessoas que falam com o meu cliente antes de mim. Eu quero essas conexões. Peço esses parceiros estratégicos e essas 4 pessoas que estão ali comigo, muitas delas têm essas conexões, às vezes 1, 2 ou 3 da mesma área. E aí vai do nível de intimidade que ela tem, nos coloca, né? Estou aqui numa reunião de negócios, tem um amigo que é arquiteto, que está buscando parceria estratégica, falou, né, da sua atividade profissional de corretor de imóveis e eu quero te conectar porque conheço o seu trabalho, eu acho que vai ser bom para ambas as partes, né? Todo mundo tem negócio. E ali
vai também do seu compromisso de marcar um café, de marcar uma reunião, e dali para frente você segue para mostrar o teu trabalho, a tua competência, né? A sua atividade. Como é importante, né, para quem está acompanhando, membro que estiver acompanhando, conseguir entender a relevância de você saber quem fala antes com o seu cliente do que você. Perfeito. Né? Como o Fábio vem batendo nessa tecla recentemente com muito mais força, Sim. para que todos os membros passem a raciocinar sobre isso. Perfeito. Né? Para poder conseguir crescer e pedir mais acertadamente as suas referências, né? Com certeza. Mas é um exercício que a gente normalmente, quer dizer, o empresário, a gente não, vou falar um empresário que não faz parte do BNI, Sim. normalmente ele não faz, Começamos assim. né? Chegamos dessa forma, né? Aí se aprende muita coisa de né, como fazer Sim, um bom network. sim. Até falo, né, são reuniões de network profissional, de alta performance, né? A gente identifica quem fala com o nosso cliente antes, a gente identifica quem fala com o nosso cliente depois, né? O depois também é muito importante, não para aquela obra, para aquele trabalho, mas talvez para o próximo. Sim, E é esse fluxo que a gente precisa, né? Aliás, uma das grandes características do BNI é a recorrência de negócios. E é isso, você com bons parceiros, é isso, você consegue recorrência, é isso. né? Muitos entram no BNI atrás da referência final, mas vão perceber que o maior valor está nas parcerias recorrentes. Que vem da construção De de relacionamentos. relacionamento. Exatamente. Né? É. Às vezes a gente vê alguém entrando dentro de equipe, né, naquela ânsia, naquela busca, né, por aumentar o seu negócio, e é visto como caçador dentro Sim. de uma equipe, né? Sim, E a gente fala mais de agricultura, exatamente. né? Não pode ter essa pressa, né? Hoje até no Business Day lá do Horizonte, o Fábio falou muito disso, até foi muito engraçado. Falou, vamos fazer um juramento, né? Na hora que a gente foi fazer a rodada o mini speed ali, Tá. né? Com os convidados. Eu prometo não vender para os meus amigos aqui da mesa, né? Porque é isso. Que ninguém quer, né? Ninguém quer. Né? É chato, né? Isso, networking. Seja interessante, né? Seja interessante antes não- de ser interesseiro, né? Exatamente. A gente tem que mostrar, quem compreende o networking, né? A gente tem que mostrar o nosso trabalho, o que a gente soluciona. A partir do momento essa pessoa se identifica, entende Sim. e abre a rede de contatos É dela isso. para você. É isso. Esse é o nosso trabalho. É. Né? Não é a venda direta. Ela acontece, é natural, mas não é esse o objetivo. Você sabe que antes de entrar no BNI, eu tinha certeza que a Papa Rica, ela vendia comida congelada, né? Só me bastou 2 meses no BNI. Não mais que isso. E a nossa forma de comunicar mudou. A gente vende tempo livre. Boa. É isso. A gente não vende comida congelada. Eu adoro essa tua Né? frase, que aliás levo ela e às vezes coloco para algumas pessoas. É isso, essa é a nova forma de ver as coisas, né? É muito interessante, né? Porque talvez eu jamais chegasse nesse patamar de raciocínio se eu não tivesse um dia, né, cedido a um convite. Sim, Vamos assistir uma reunião? Sabe? que decisão, né? Boa. Então, quando a gente vê aquela frase da Forbes, os 90 minutos de uma reunião do BNI podem ser os mais importantes da sua vida, a gente pensa que isso é mentira. É verdade. Quando a gente entra, a primeira reunião que eu vi a frase, mas é claro, você não conhece. E é por isso que a gente está fazendo o que está fazendo aqui. E é por isso que a gente está legendando também esses podcasts para o inglês. Porque a gente quer chegar mais longe. Legal. A gente pensa o seguinte, que fazer parte ou não é uma opção. Com certeza. Conhecer não é não. Ah, boa. Conhecer não pode ser opção. É. Não pode conhecer. Um dia ouvir falar, sentar com alguém, saber o que é que a gente faz. Não, isso tem que ser obrigação. É boa, boa. Isso precisa ser obrigação. É boa. Mas querer fazer parte ou não, tudo bem. Cada um no Conhecer uma seu reunião. momento, cada um no seu E momento. tá tudo bem. Sim. Né? Mas assim, ouvir falar, eu falo, Felipe, o que me incomoda imensamente é quando alguém me fala assim, eu nunca ouvi falar do BNI. Isso me incomoda. É. Eu nunca quis ir a uma reunião, ok. Mas você já ouviu falar? Tá tudo bem. Mas eu nunca ouvi falar, não, Felipe, nunca ouvi falar, não. Sabe, e é algo que realmente me incomodava. O BNI Amplitude, formado recentemente, ele
foi formado com 25 membros, mais da metade daqueles membros nunca foram à reunião do BNI antes da deles. Olha só. Mais da metade. Então, hoje, ninguém mais me convence que isso é impossível. Não tenha dúvida. Né? O fato de você não ter ido nunca à reunião do BNI não é empecilho. Não é. Mas eles conheciam. Eles Sim, já tinham ouvido ouvido falar. Tá? Mas eles nunca foram à reunião do BNI. Poucos nunca tinham ouvido falar. Mas não é impossível, né? Tá lá. Estão lá. Sem dúvida. Agora com 31 membros. Então, Tudo isso. tá lá. Que Pois beleza. Coisa linda. E vem dessa paixão que eu acho que eu divido realmente com você. Eu acho que isso é muito notório em quem conhece o Ale, quem conhece a AD, independente de ser seu amigo ou de ser amigo meu. É verdade. Mas eu acho que são paixões que a gente divide, que é essa do lançamento, é essa da equipe, dessa construção. Porque eu vou dizer, é maravilhoso fazer parte disso, É verdade. né? Sangue novo, pessoas novas. Eu mal falo da Papa Rica. Acho que tem muito a ver com energia, né? Eu acredito muito, né, nessa conexão, gosto de ajudar as pessoas. Não tinha um ambiente onde eu podia, né, onde eu conseguia desenvolver assim tão Sim. alta performance. Sim, E realmente a hora que você joga essa energia para o universo, né, ela volta. eu acredito piamente nisso. Então, eu me reconheço nesse lugar, né? Assim, de fazer o verdadeiro Givers, né? Fazer sem esperar nada em troca. Sim. Sabendo Sim. que vai vir. Volta. De uma forma ou de outra, se é para aquela pessoa, se é para o outro Alguém que indicou. Isso, simples assim. Não é isso? Simples assim. É muito impressionante. E essa fluidez, essa energia boa, as pessoas gratas pelo teu esforço, que na verdade acaba não sendo tanto esforço, porque a gente gosta muito de Sim. fazer isso, né? E aquelas pessoas aprendem com a gente e levam isso para frente, como a gente aprendeu com outras pessoas, né? Então é uma sequência positiva, saudável, né? Muito boa de viver, que também dentro da minha família vivo, a gente tem, né? Somos católicos, temos, né, a nossa fé, ajudamos as pessoas, Sim. mas pode ser mais amplo, né? Até Sim. porque eu trabalho mais, né, do que consigo frequentar a igreja. Então, se eu Sim. puder fazer isso dentro Também dentro do seu do ambiente de Isso, trabalho, é muito bom. isso. E aí você aprende BNI, você leva isso para todos os cantos. Não precisa ser dentro só da regional, das situações. Eu levo para minhas equipes, né, de obra, levo para o meu pessoal do escritório, tenho uma loja de imóveis. Sim. Então a gente procura realmente levar toda essa cultura para todos esses... Hoje, dentro das lojas Papa Rica, tem os livros do Ivan. Eu preciso que as funcionárias leiam. Que legal. Preciso. A atitude positiva do Paulo Cossi também está lá dentro. O livro do Fábio Torres. Né? Que legal. Né? Tá lá Muito bom. dentro. Eu preciso que elas leiam, que elas saibam sobre isso. Por quê? Porque se tudo der errado, conhecimento foi adquirido. Boa. Né? E bastante, hein? E aí vai ser sobre isso, né? Não é mais ou menos assim, não é aquilo que você vai deixar para as pessoas, né? É aquilo que você vai deixar nas pessoas. Boa. Esse Essa foi é o a marca, propósito. né? Esse foi o meu propósito lá atrás e é isso que eu venho tentando fazer, disseminar o nome do BNI. É porque realmente mudou a minha forma de fazer. A essência, ela existia, o propósito, ele existia, eu só não conseguia enxergar. Boa. Mas a forma de fazer, a metodologia, realmente eu não tinha. E quando você tem metodologia, você consegue chegar mais longe. Ah, sim. Até porque você tem uma rede de apoio, onde a gente troca ideias, informações. Nós participamos de tantas reuniões juntos na parte de formação. Isso. Quanto que aprendi com você, com as suas ideias, as O quanto que eu estratégias. aprendi com você. Todos, né? O guru da expansão é bom Que é demais. isso. É muito divertido. Assim, é imensurável, né? Não tem. A gente fala de valores do BNI, né? Tem valores que são incalculáveis, né? Intangíveis, não tem como. Esse conhecimento que a gente ganha, quanto vale isso? Pois é. Né? Pois é. E o que você já deixou em mim, né? Sim. Não é sobre isso, É verdade. né? A gente... E fica muito... Essa troca, né? A gente tem a cultura da ajuda, então pra gente é sempre fácil, né? E ali você tá aprendendo, tá trocando e pede outro. Essa semana
A Eli me ligou lá de Guarulhos, que é a outra regional do Sim. Fábio, e que tinha uma arquiteta querendo entrar. Conta a sua história para ela Sim. entender. Ela tem Sim. alguns questionamentos, né? Sim. É isso, é muito legal. Uma outra arquiteta, né? Isso. Eu já quero saber sobre o trabalho, eu poder juntar força, né? Agora eu tô na ideia de pegar todos os franqueados que eu conhecer da Papa Rica, linkar com a cidade que ele tá, o BNI que tem. Porque se dá resultado para mim, a Papa Rica, é claro que dá resultado para todo mundo. Verdade. É claro que você precisa estar lá, você precisa fazer um bom trabalho, você precisa cumprir com a metodologia. Mas para mim é feijão com arroz. Vai lá e faz. Hoje a gente consegue na Papa Rica, eu tenho 3 funcionárias dentro do BNI. Cada uma me dá uma anuidade por mês. Será que... E aí? Eu vou tirar do grupo? Não vou. Né? Porque elas crescem profissionalmente falando, elas crescem pessoalmente falando. A mais nova está com 19, ela fez 19 agora. Que legal. Quando foi lançada Que a Amplitude, ela tinha 18. Que oportunidade, né, que você Você deu. imagina uma menina de 18 anos podendo fazer parte com empresários já Sim. estabelecidos na cidade. Sim. Quanto ganho, né? A gente fala muito de aprendizagem contínua, né? A gente faz os treinamentos, tem tudo, mas uma aprendizagem muito impressionante são os 1-a-1s. É isso. O quanto que você aprende com outro empresário que tem, né, uma outra profissão, e aí você tem dúvidas que você nunca tiraria às vezes, e ali você tira, você aprende, né, sobre investimento, sobre contabilidade, sobre parte jurídica. Sim, né? sim. Quanto ganho, né? Até para você ter informação, você ter informação social, para a hora que você tivesse os seus relacionamentos, né, seus grupos, Isso. ter mais informação, ser uma pessoa mais interessante, com mais conteúdo, né? É verdade, é verdade. Quanto É um vale dos isso? motivos que fazem algumas pessoas entrar no Sim, BNI, né? É isso mesmo. Então, não são só negócios. É verdade. Né? Eu acho que os negócios, eles existem, eles acontecem, né? Mas o quanto as outras todas coisas acontecem junto, né? E Sim. que fazem a gente crescer. Até em cima do que você falou, por isso que a agricultura Planta-se e colhe-se. tem um tempo, É isso. né? Né? Não Quem se planta entra arroz lá- hoje para colher amanhã. Não dá. Quem entra lá tem que ter esse entendimento que é um ambiente de continuidade, né? Realmente de constância. Você vai melhorar muito a sua empresa, mas é um processo, É isso. né? Eu hoje, até um assunto muito legal da minha loja, né, de móveis de madeira maciça, o Felipe é meu sócio, ele é dono de uma madeireira onde eu sempre comprei as madeiras para fazer as obras, né? E quando conheci o BNI, que aquele meu amigo ligou, eu falei para o Felipe, vamos junto conhecer? Até porque já era um parceiro de negócio. Sim. E ele também gostou muito, também entrou no BNI, na parte da formação. E depois desse relacionamento, né, que já era bom, ele ficou muito maior, ficou ótimo e a gente criou uma empresa juntos, né, onde ele vendia a madeira bruta, né, eu como arquiteto, ele trabalhava com alguma parte de imobiliário, eu falei, mas vamos focar na parte de imóveis? Sim. Né, vamos trabalhar com design, com produto, né? O mobiliário é arquitetura da mesma forma, só que numa menor escala, né? Eu gosto muito da madeira, do teu produto, ele também conhece muito do assunto, vamos desenvolver junto. E só foi acontecer em virtude da recorrência de a gente estar próximos e de saber que aquilo podia acontecer, porque a gente estava próximo, toda semana a gente estava junto nas reuniões, Sim. a gente fazia 1-a-1s, a gente criou a esfera de contato da construção onde toda hora a gente estava se falando. E aí ele abraçou, e aí a gente já está com a loja há 6 anos. Olha aí. Eu estou no BNI há 7, então, né, prova disso. Fantástico. Né? Então, é muito bom. Como eu disse, não são os negócios, né, as referências finais. Tem muita coisa oculta que você precisa estar atento, de parcerias de negócios, Sim. que você nunca imaginou. E que quanto mais você convive, mais oportunidades surgem. É né? verdade. E às vezes até para amigos, para membros. Você fala, você já pensou em juntar força? O Black tá, né, a gente acompanha bem, cheio de parceiros de negócios que estão criando empresas Juntos. juntos, somando forças. Eu, inclusive, até com arquitetos, né?
Olha que bom. Que antes eram concorrentes. Quando você está no mercado, a solidão só ali... pensa dessa forma, você né? só pensa dessa forma. Sim. E a hora que você está nesse ambiente de uma cultura colaborativa, você escuta, você para prestar atenção. E ali você vê, pô, esse cara faz algo muito legal que não é o meu forte. Eu posso me juntar a ele claro. e Sim. atender melhor o meu cliente. Sim. Né? Quem é bom em tudo... Não é bom em nada. É isso. Né? E aí a gente começa a ter essas percepções e falar, pô, vamos junto? Vamos dividir para ganhar? Né? Bom. E atender melhor os nossos clientes. É isso. Ale, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Quanto conhecimento. E isso é só um pouquinho, assim, pequenininho do que tem aí dentro de conhecimento e de vivência de BNI. É sempre muito satisfatório estar junto, conseguir compreender um pouquinho de tudo que você sabe. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo, que seja membro ou que não seja membro, fica à vontade. Com certeza. Primeiro te agradecer, né, pela oportunidade. Como eu te falei, né, foi uma identificação muito rápida. Eu acho que, né, até pelas características. Muito grato, muito feliz de estar aqui. O Felipe, né, seu esposo, não tenho o que falar, um grande amigo. E o que a gente puder contribuir até para essa nova empreitada aqui, né, Sim. Independente, Sim. o que eu puder ajudar, você sabe que vocês podem Eu contar sei. comigo, né? E deixar esse recado para quem ainda não conhece, que dê essa oportunidade, né? Quebre qualquer tipo de preconceito, né? Que a gente só pode analisar as coisas a partir do momento que a gente conhece, né? E uma reunião de networking com pessoas que sabem fazer, né, networking de uma forma estruturada, positiva, profissional, de você visitar uma reunião, você pode sair de lá com boas oportunidades. É isso. Né? Então se deixe permitir, conheça, é um ambiente de muita ajuda, ele só vai fazer bem, né? Você sai, todo mundo que sai de uma reunião do BNI sai com a energia lá em cima, a fim de fazer as coisas acontecer, e é isso que a gente quer, né, para o nosso país, para a nossa região, fomentar a economia local, né? A gente consegue com isso fazer com vários empresários que não se conheciam, às vezes iam ter atendimento, né, sei lá, de saúde fora da cidade por não conhecer. A gente sabe disso. Isso. Cria um bloqueio, cria seus desafios, né? E além de tudo, o BNI traz essa oportunidade de a gente fomentar a economia local. Então, é realmente algo muito importante para nós, aí, com certeza. Obrigada, Ali, mais Eu que uma vez. agradeço. Para vocês que acompanharam até aqui, curte, compartilha, comenta, manda para alguém. Se você já é membro do BNI, assiste todos os outros episódios, né? Se já não assistiu. E se você não é membro, manda para alguém também que você acha que merece, né? Ir a pelo menos uma reunião. E é aquilo que eu falei. Ser ou não ser membro, de fato, é uma escolha. Mas conhecer, saber que é possível não caminhar mais sozinho, estar num grupo colaborativo, eu acho que é sempre legal, né? Conhecimento é bom e todo mundo quer. Até o próximo episódio. Onde é que será a próxima cidade? Para onde eu vou agora no próximo mês? Vamos ver. Muito obrigada.